Olá, meus amigos, vamos ter o prazer de parar alguns minutos para refletir um pouco mais sobre a nossa doutrina, que é luz, que é amor, que é caridade. Esse é um momento da DED, da Comunhão Espírita de Brasília, o projeto chamado Comunhão no Lar, da diretoria de ensino dessa doutrina que nos traz a consolação e a cura de inúmeras angústias e ansiedades. Benditos nós que nessa encarnação temos a graça de ter contato com o Consolador prometido por Jesus. O Consolador que vem realmente nos curar e nos ajudar a avançar. O tema proposto para hoje foi uma pergunta que uma pessoa sugeriu, que ela colocou assim: eu desencarnei, e agora? Quando essa pessoa me fez essa pergunta, eu já entendi que ela avançou, porque há tempos atrás, sem a doutrina espírita, não haveria pergunta, haveria apenas uma triste e desconsoladora afirmação: quando eu morrer. Sempre com aquela perspectiva antiga da morte como fim. Onde ficariam os nossos amores? Onde estariam os nossos pequenos avanços morais e de consciência se a morte ainda fosse encarada como o fim? Então, quando nós perguntamos, desencarnei, e agora nós já estamos caminhando. Nós já estamos caminhando a ponto de denominar a morte como um desencarne, o que é realmente o que acontece. A morte como um fim da vida não existe. A morte é realmente a saída do corpo de carne para que continuemos a evoluir. Que coisa, que salto quântico damos quando temos essa certeza. Que nossos amores que partem antes, continuaremos a existir, continuaremos a nos amar e continuaremos a crescer espiritualmente rumo à felicidade real, à felicidade plena, que apenas os espíritos mais elevados podem sentir. A doutrina espírita nos traz tudo o que precisamos para entender esse assunto. Nós viemos em inúmeras encarnações alimentando ideias sem nenhuma caridade. Viemos imaginando que a misericórdia divina tem o tamanho da nossa triste misericórdia, que além de pequena sempre espera retribuição. Mas o Espiritismo vem nos esclarecer. Esses nossos cristais de impureza que alimentamos em muitas encarnações e que dão origem aos preconceitos, à discriminação, são agora, aos poucos, combatidos, lapidados e diminuídos. É a luz que se faz na nossa ignorância quando nós, mais do que decorar, mais do que falar sobre a doutrina, nós conseguimos digeri-la e trazê-la ao nosso espírito, apresentando as consequências necessárias nas nossas ações, nos nossos pensamentos
e nos nossos sentimentos. Bendita doutrina espírita. Eu vou pegar aqui o nosso livro dos Espíritos e vou mostrar sobre esse assunto algo que eu acho de fundamental importância. Na verdade, não é no livro dos Espíritos, eu peguei ele primeiro. É no Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso terceiro livro, no item de número 2, cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo. Há nesse capítulo 3 itens, alguns grandes, cujo subtítulo é O Ponto de Vista. Itens 5, 6 e 7. Vou ler só o início do item 5 para que a gente entenda esses esclarecimentos que vão nos iluminando intimamente. Diz assim: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável nesse futuro. E essa fé tem consequências. Eu diria, essa fé deveria ter consequências imensas sobre a moralização dos homens, visto que ela muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrestre. Então, essa luz que a doutrina espírita apresenta a todos nós deveria nos ajudar, e nos ajuda quando nos aplicamos a mudar os nossos pontos de vista antigos sem nenhuma caridade e a nos fazer consolados e curados das nossas maiores angústias, das nossas maiores ansiedades. Um ponto obscuro, um ponto que traz muito dessas angústias é a chamada morte, para nós o desencarne, fruto da nossa ignorância acerca dos assuntos espirituais. Nós começamos muitas vezes a encarnação e vemos também em outras pessoas, quando se toca no assunto morte, as pessoas o repelem rapidamente, não querem saber, não querem ouvir. E esse comportamento imaturo, esse comportamento infantil, não nos ajudará em nada na próxima desencarnação. Quando Emmanuel nos lembrou, é preciso ter a certeza que chegaremos ao próximo túmulo melhor do que chegamos ao último berço, nos lembra da necessidade dessa preparação. Joana de Ângeles lembra que já desencarnamos inúmeras vezes, mas ainda não aprendemos. Costumamos dar um trabalho enorme às equipes espirituais que sempre vêm socorrer o desencarnante. Ninguém desencarna só, ninguém desencarna sem a misericórdia divina. E nós, muitas vezes, chamamos isso, quando a morte acontece, de acontecimento inesperado. Como assim, inesperado? Sabemos que todos morreremos, que nossos amores morrerão, que nós morreremos. Como assim inesperado? É a nossa dificuldade de refletir e de naturalizar algo que vai nos dar muita ajuda na próxima desencarnação. Nós, então, vamos lembrando que a nossa passagem está comprada. Nós só não sabemos a hora e o dia em que partiremos. E aí nós vamos rever, com a ajuda da doutrina espírita, uma série de dificuldades. E agora sim eu pego o livro dos Espíritos, a morte, na verdade o desencarne, é tocado
nas questões, em 14 ou 20 questões. São inúmeras as questões que falam sobre esse assunto, para que possamos melhor nos adaptar, melhor nos preparar para esse momento. E eu escolhi aqui apenas focalizar duas delas. A separação da alma e do corpo é tocada na questão 154 até a 165. Depois há outras, em outros, inclusive, capítulos, que se fala desse processo. Mas aqui, nessa primeira vez que aparece o assunto, separação da alma e do corpo, eu queria ler parte de duas questões que eu acho fundamentais para o estágio em que estamos. A primeira, a 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Quanta gente se preocupa com esse momento. Quanta gente imagina sofrimentos absurdos. Por isso Kardec, o nosso grande mestre, pergunta: é dolorosa a separação da alma e do corpo? Primeira resposta: não. Não nos esqueçamos. Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Já nos liberamos de uma série de angústias. A última questão também eu acho de muita importância para todos nós nesse patamar evolutivo. É a de número 165. Ouçamos com carinho nós que nos identificamos com a doutrina espírita. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Perturbação é aquele momento que se segue ao desencarne, em que o espírito, antes se identificando totalmente com o corpo físico, passa a se sentir confuso. Essa confusão tem a intensidade e a duração única em cada espírito, dependendo da sua preparação, dependendo de também a prática do bem, a naturalização da caridade e a consciência pura no nosso patamar evolutivo. Então diz assim, olhem bem a resposta: influência muito grande. Por isso que o Espiritismo já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então a gente vai relembrar. A morte não dói, o corpo sofre muito mais durante a vida, e o conhecimento do Espiritismo, essa grande chance que estamos tendo, tem fundamental importância nesse momento. Nós precisamos compreender antecipadamente a naturalidade do desencarne. O Espiritismo é o fio de Ariadne nesse assunto. Antes tínhamos a morte como aquela punição horrível, aquela tragédia, vocês imaginem, aquela punição horrorosa que Deus, imensamente sábio, justo e bom, traria a todos os seus filhos, independentemente do que fizessem, do que se esforçassem para melhorar. E lógico, vem a doutrina espírita nos trazendo luz e que pode ser comparada
ao fio de Ariadne. Na mitologia grega, nós vamos conhecer a Ariadne, que tinha um casal de irmãos. O irmão tinha nascido um monstro, metade homem, metade touro, um monstro terrivelmente mau, que a nada ouvia, não se conseguia conter a sua ira, matava a todos que encontrava. Depois de muito tempo, ele foi encarcerado num grande labirinto. Mas, quando Creta, o lugar onde viviam, ganhou uma guerra de Atenas, Atenas passou a ser condenada a anualmente mandar 7 moças e 7 rapazes que eram colocados no labirinto de Minotauro para serem destroçados por eles. Que coisa terrível! Certo ano chegam aqueles 7 rapazes, aquelas 7 moças, mas Ariadne, a princesa de uma doçura, de uma bondade imensa, ao cruzar os seus olhos com um daqueles rapazes que estava destinado ao terrível sacrifício, de nome Teseu, se apaixona imediatamente, assim como acontece com ele. No dia seguinte, se forma aquela fila para que eles sejam introduzidos ao labirinto, de onde ninguém conseguia escapar, mas Ariadne pede para se despedir dele e leva dentro do vestido, e ao encontrá-lo, retira de dentro do vestido um grande novelo de lã. Entrega a ele e lhe diz que, conforme for andando pelo labirinto, vá soltando devagarinho aquele fio, para que, quando aquele novelo acabasse, ele pudesse voltar pelo caminho assinalado. Assim Teseu sai do labirinto escuro de Minotauro e se salva. Foi o fio de Ariadne que o salvou. A doutrina espírita, a compreensão antecipada do desencarne necessário a seres que ainda precisam evoluir, é esse fio de Ariadne. Estando ou não preparados, morreremos já, morreremos daqui a pouco ou daqui a alguns anos. Será que estamos prontos? Será que nossa mala está pronta? Numa estatística já antiga, de alguns anos, o autor dizia que a cada dia 160 mil pessoas deixam o mundo físico e reentram no mundo espiritual. Se um desses seres que sairá hoje da Terra fosse um de nós estaríamos prontos? Saberíamos de que bagagem nos livrar e que bagagem levar para o mundo espiritual? É a pergunta que precisa ser respondida. O que levaremos como bagagem? Sabemos nós que nada que é físico, que é visível, poderá ser levado. Não levaremos títulos, sejam quais forem, não levaremos bens materiais, não levaremos fama, não levaremos uma aparência superficialmente sempre jovem, já que ainda esperneamos para envelhecer. Levaremos apenas quantas lágrimas pudermos enxugar daqueles que sofrem, quantos pratos de comida pudermos darmos a quem tem fome, quantos copos d'água dermos a quem tem sede. São símbolos da prática da caridade moral e da caridade material, essa ferramenta que vai nos fazer voltar ao mundo espiritual e encontrar nele um lugar benéfico, um
um lugar onde ficaremos felizes de chegar. Está no nosso poder, está no uso do nosso livre-arbítrio usar toda essa bondade divina que nos traz esses esclarecimentos através da doutrina espírita para fazermos uma próxima volta ao mundo espiritual que nos trará imenso conforto, imensa felicidade. O que devemos desistir? Devemos desistir rapidamente de tudo o que não tem a ver com a caridade. Devemos desistir de nos culpar e culpar seja a quem for. Devemos desistir daquelas visões erradas sobre as pessoas, os fatos e sobre a própria vida que dão origem aos preconceitos, à discriminação. O que devemos decidir? Trabalhar a cada dia para que nos melhoremos, diminuindo o orgulho e o egoísmo que ainda tem morada no nosso íntimo. Decidir começar a trilhar novos itinerários que vão se aformoseando a partir do momento que entendemos a necessidade de trabalhar a nossa própria evolução. Então, quando desencarnarmos, não faremos mais a pergunta "e agora?". Teremos naturalidade, tranquilidade, respiraremos fundo, chamaremos por Jesus, calaremos os nossos raciocínios confusos e teremos acesso a todo o socorro que sempre está à nossa disposição, à disposição de todos na hora do desencarne. Ninguém desencarna só. Há sempre uma equipe de amigos espirituais e de benfeitores que vem nos ajudar. Mas para isso é preciso que estejamos preparados. O nosso passado é a nossa advertência. O nosso presente é a nossa realidade. O nosso futuro, a nossa promessa. Ou pelo menos o nosso futuro deve ser a nossa promessa de nos aformosear a mensagem do Cristo. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo continua a nos chamar para a vinha, continua a nos chamar para as bodas, continua a nos chamar para a Samaria. É preciso entender o Evangelho não apenas mentalmente. É preciso restaurar a sua essência no nosso íntimo e o praticar com toda a sua integralidade em nossas vidas. Esse é o convite que está posto para cada um de nós. Que possamos aceitar esse convite que Jesus, nosso mestre de paciência infinita, espera que aceitemos desde que fomos criados por Deus. Que Deus, que Jesus, que nossos protetores tragam luz ao nosso lar e nos ajudem nesse caminhar que se torna cada vez mais leve à medida que nos abrimos à melhora que precisa ser trabalhada no nosso íntimo. Obrigada, graças a Deus.